Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Pangeia Cast, a existência cotidiana. Hoje vamos apresentar uma novidade e fazer também um informativo. A novidade é que alguns episódios, eu e a Thaís vamos conversar abertamente sobre um tema de interesse, né? E que eu acho interessante, porque eu e Thaís, além de sermos psicólogos, temos vivência de uma maneira geral e, às vezes, como entrevistador, a gente se limita um pouco para deixar o entrevistado falar um pouquinho. Sim, E a gente não quer influenciar, não quer tomar o tempo do... Isso gera uma certa frustração, né? Porque alguns temas a gente quer ir muito mais além e se segura, na verdade. Então, assim, eventualmente a gente vai ter alguns episódios, eu, Thaís e outra pessoa, o Davi, que vocês conhecem também, que já apresentou. Então, esse formato hoje vai estrear, vai ser a primeira vez. Depois vocês comentem aí se acharam legal ou não. O informativo é que a partir desse episódio, os episódios vão ser quinzenais. O motivo disso é fácil explicar, porque na verdade a gente fez uma experimentação, esses primeiros episódios, né? Primeiros não, que já tem mais de 15 episódios. E deu muito certo, né? O feedback das pessoas foi muito bom. Então a gente resolveu continuar. E para manter a qualidade e não fazer de forma corrida, a opção, né? A nossa opção foi fazer ele quinzenal. Tá bom? Mas qualquer coisa a gente volta ao semanal. Se vocês reclamarem e acharem que está ficando muito longe, ficarem com ansiedade na espera, a gente consegue. isso. Não é isso, Thaís? Bem-vinda de novo, Thaís. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. E é importante a gente mencionar também, né, que essa escolha, né, de espaçar para quinzenal Sim. também é um peso para a gente não queria, se a gente pudesse, a gente lançaria um por dia, Por dia, né, porque tem muita gente interessante que tem passado por aqui, por essa mesa, né, a gente tem ouvido e construído muita coisa importante, mas é importante a gente mencionar que a gente tem também um monte de outros afazeres, né, João? Que as nossas vidas, elas também são ali com um Atribuladas. tempo bem atribulado. E o motivo, né, de a gente ter escolhido o tema que a gente vai tratar hoje também tem a ver com isso, Claro, né? claro. Hoje a nossa proposta para estrear essa nova dinâmica aqui é conversar sobre ansiedade, né? A nossa ansiedade de cada dia. É um tema com o qual o João tem uma facilidade, né? Então, nesse movimento da gente fazer esse bate-papo, sempre a gente vai escolher aqueles temas que a gente tem mais familiaridade, que a gente se sente mais confortável para falar. E nesse primeiro momento, né, nessa tentativa aí, desse novo formato, o João fez a escolha. Sim. E a gente hoje vai conversar sobre isso, né? Sobre a ansiedade do dia a dia, sobre como essa urgência de viver tudo e essa pressa de vidas muito atribuladas tem feito com que o número de pessoas ansiosas no mundo tenha crescido, né? Perfeito. Mas antes da gente iniciar, né, eu queria te ouvir, João, como que a gente consegue definir, se é que há uma definição, do que é ansiedade? É muito bacana esse tema. Por coincidência, eu estava hoje na farmácia, fui comprar a fralda das minhas filhas e tinha esse livrinho aqui. Não sei se vocês estão olhando, mas o tema é Como domar a ansiedade. Isso já prova que esse é um tema que ocupa e preocupa muita gente, né? E no Brasil, eu estava vendo isso hoje, né? Eu não sabia, eu não tinha certeza, mas o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Agora, eu tenho assim, claro, esses estudos, né, você tem que analisar com parcimônia. Sim. Mas a gente observa isso no dia a dia. E é importante falar sobre um tema, todo mundo sabe o que é ansiedade, mas quando você pergunta para definir o que é ansiedade, eu acho que até os especialistas, eles não que eles se confundem, mas cada um puxa para o seu lado, né, o que é ansiedade. Se você olhar na psicologia, cada abordagem tem uma definição de ansiedade. A antropologia tem uma, a sociologia tem outra, Sim. e por aí vai. Então, eu acho muito mais importante do que definir o que é ansiedade, é a gente tentar traçar algumas características dela para poder saber o que é. Até para identificar, Para né? identificar. Tem uma frase de São Tomás de Aquino muito interessante, que é sobre o tempo. Fazem uma pergunta para ele, o que é o tempo? Aí ele responde, se não me perguntam, eu sei o que é, mas se já me pergunto, já não sei. Então, ansiedade, você sabe o que é, você sente.
né? Então é muito pessoal esse entendimento do que é ansiedade. Então, o que é ansiedade para mim pode não ser para ti, mas tem umas características que eu acho que nos ajudam a entender um pouco sobre a ansiedade. Eu vou tentar falar de algumas delas e a gente vai trocando figurinha, mas a primeira característica da ansiedade é que ela é uma emoção adaptativa, tá? Por quê? A ansiedade, ela foi que nos permitiu estarmos sentados aqui. Ou seja, ele permitiu a evolução humana. Ela tem uma razão de ser evolutiva. Você imagina que na época em que tudo matava, né? Você vivia ao ar livre ou dentro de cavernas, tinha animais peçonhentos, tinha tempestades, tudo matava. Se você não tivesse um mínimo de preocupação, né? Ou seja, aquela pessoa que era, aquele ancestral que era despreocupado, ele não passava seus genes. Destemido, ele morria. Então você tinha que ter uma preocupação. Então a primeira característica da ansiedade é que ela é inevitável. Então todo mundo tem, porque às vezes eu vejo como domar a ansiedade, como ter ansiedade zero. Eu acho que nem Buda tinha ansiedade zero. Com certeza não. Até porque o movimento dele foi um fator de ansiedade que levaram ele ao movimento. Mas isso é uma ansiedade, você tem que entender que ela é inevitável. Isso é interessante porque você começa a ter uma aceitação maior da sua própria ansiedade. Não existe ansiedade zero, isso é bom frisar. Mas essa ansiedade, ela, apesar de ser inevitável, a forma como a gente vivencia hoje é muito diferente. Porque a gente estava falando que nossos ancestrais tinham um perigo iminente. Isso. Então, eles tinham um perigo, anteviam esse perigo e tentavam agir de acordo. Hoje em dia, o nosso corpo, na sociedade moderna, tudo é perigo. Sabe? Uma foto no Instagram, uma notícia, sabe? Uma situação social. Então, o perigo que antigamente era um perigo de vida ou morte, hoje passou a disparar o nosso sistema de ansiedade, nosso sistema corporal, cognitivo, emocional, Sim. com eventos banais do dia a dia. Então, todo dia ela se dispara, sei lá, mais de 200 vezes. Né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. É inevitável? Mas o excesso, ela traz problemas para a gente no dia a dia. Como tudo, né? Assim, a gente não pode. Eu gostei muito da tua fala quando tu mencionou que não tem como a gente calar a ansiedade, ou levar a ansiedade a um ponto zero, né? Domar a ansiedade, ou enfim, né? Fazer com que a ansiedade desapareça. Porque, enfim, Sim. tu tá explicando aqui pra gente que de alguma forma essa ansiedade ela sinaliza algo Tem importante. os benefícios. Exato. Então, como tu vinha dizendo, né, que cada abordagem vai tentar colocar a ansiedade num lugar, né? Se a gente pensar a partir de um viés fenomenológico, Sim. né, ou a partir da Gestalt terapia, a ansiedade, na verdade, sinaliza é um sintoma. É um sintoma. E como um sintoma, a gente não vai curar o sintoma. A gente vai compreender o que ou como esse sintoma aparece. Ou como ele reflete a existência daquela pessoa. Então, gosto muito de como tu trouxe, né, essa ideia de que a ansiedade, ela precisa, ao invés de ser domada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser aceita, compreendida. Né? Que é aquela ideia também de que eu só consigo dar conta de alguma coisa quando eu abro espaço para aceitar, Claro. né? Que é aquela ideia de poder fazer uma mudança, mas só a partir do momento que eu já aceitei aquilo. Acalentar, né? Se abraçar. Acho que é bem isso. E isso é interessante porque a ansiedade, ela, como eu falei, ela é adaptativa, então ela tem seus benefícios, mas só que no mundo de hoje a gente vê uma ansiedade desadaptativa, que eu chamo. Eu vou dar um exemplo assim muito simples para as pessoas entenderem a diferença de uma para outra. Concurso público, tá? Então você quer prestar um concurso público daqui a 3 meses. Beleza. Então, a pessoa que tem essa ansiedade, que não é adaptativa, que faz mal, o que ela faz? Ela vai, no futuro próximo, daqui a 3 meses, na hora da prova, eu vou me dar mal, a prova vai ser muito difícil, tem muito concorrente, não vou passar. Então, ela volta para o presente, o que ela faz? Ela para. Ela procrastina, ela não estuda direito, não vai adiantar mesmo que eu não vou passar. Essa ansiedade, ela é desadaptativa. Sim. Adaptativa, mesmo cenário, concurso daqui a 3 meses. Eu vou, imagino, nossa, vai ser difícil o concurso, vai ter muito concorrente. Volto para o presente, para a minha vida do agora, e começo a estudar. Começo a me preparar.
Começo a tentar minimizar esses efeitos da ansiedade. Ou seja, nesse caso do positivo, a ansiedade gerou movimento. Né? Eu vou para frente, eu vou tentar melhorar. Então, essa ansiedade é bacana. Eu vou apesar Eu vou dela. apesar dela, eu vou apesar dela. Mas assim, é engraçado que a ansiedade é um alerta, na verdade. O concurso é difícil? É. Vai ter muito concorrente? Vai. É verdade isso. Então eu trouxe para o presente como um desafio. Eu transformo aquele medo em desafio. Falar, vou me preparar melhor. Então essa ansiedade, quando te leva ao movimento positivo de tentar se aperfeiçoar enquanto ser humano, enquanto estudante, ela é ok. Mas a maioria da ansiedade que a gente vê no dia a dia, ela é desadaptativa. Agora, outra característica que tu falou da fenomenologia, e tem muito a ver com isso. A ansiedade, ela é biográfica. Cada um tem uma visão, tem uma relação com a ansiedade de forma diferente, de acordo com a sua vivência, desde quando você nasceu até hoje. Sim. Então, você observa pessoas mais ansiosas ou não. Vou dar um exemplo aqui de como é muito pessoal essa ansiedade. Você era criança, 4, 5 anos, um cachorro latiu para ti ou te mordeu e você começou a ter medo de cachorro. Tá? Medo é uma coisa, ter medo de cachorro. Adulto, quando você pensa em ir numa casa que tem um cachorro, essa ansiedade já gera uma coisa ruim, ataque cardíaco, sudorese, a respiração curta. Então, para ti, esses fatores geram ansiedade. Para mim já não, eu adoro cachorro. Então depende muito da tua biografia, da tua vida, de como foi construído. Da percepção, né, que cada um tem de determinada situação. Claro. E aqui é importante a gente fazer uma diferenciação. Tem muita gente que fala, mas e o fator genético, o fator ambiental? Aquela eterna briga de que vale mais, né? Se é o genético ou o ambiental. Eu digo que hoje em dia a resposta mais correta para mim é a epigenética. A epigenética, ela é uma teoria que já tem muito tempo, mas agora que ela está sendo mais usual, que diz o seguinte, que a forma como tu vive a tua vida, a forma como o ambiente age sobre você, você ativa e desativa os genes. Sim. Então foi feito um estudos com gêmeos, né? Gêmeos idênticos. Por exemplo, um exemplo que eu achei bem interessante, tinha um gêmeo que ele era muito esportista, tinha uma forma física bacana, o outro já era mais obeso porque gostava de comer, e era o mesmo gene. Tá. Então, fizeram um estudo e descobriram que no gêmeo que era mais esportista, alguns genes referente à obesidade que tinham nos dois foram desligados, e outros foram ligados. Então, para você ver a importância do ambiente, de como você leva a sua vida nessa questão da ansiedade. E, assim, a ansiedade ela é transgeracional. Você observa isso. Um pai ou uma mãe, ou os dois ansiosos, provavelmente vai gerar uma filha ansiosa, porque você vivencia aquilo todo dia na sua casa. E que aí, nesse caso, não necessariamente tem a ver com o gene que foi transferido, mas sim com o ambiente. Com o ambiente, né? Com as situações em que essa criança possivelmente é colocada, como ela aprende a contatar esse mundo, né? Perfeito. De sempre ter que estar dando conta, o excesso de controle. Perfeito. Eu acho que a ansiedade, pelo menos assim, na minha visão, né, a ansiedade ela reflete muito essa busca pelo controle. Pessoas que têm essa tendência a ser muito controladoras, a controlar as variáveis, em geral são pessoas muito ansiosas, porque todo controle é falho, né? Não existe algo que eu possa de fato controlar, né? Não. Então, assim como eu digo em sala de aula, que eu repito, né, que tem a ver com isso que tu trouxe, de que, assim, quando eu me deparo com alguém que diz eu tenho ansiedade, pelo menos no consultório, na clínica, né, um paciente chega e já traz isso como demanda. Eu tô aqui porque eu sou ansioso, né? Ele já é, né? Ele já se coloca nessa caixinha. Na caixinha. E aí, o que eu sempre digo, né, e repito, que o nosso papel enquanto pessoas que vão acolher essa ansiedade não é buscar minimizar, não é buscar resolver, não é buscar curar o cliente disso que ele está dizendo que ele é, mas de entender o que é a ansiedade para essa pessoa, que tem a ver com essa característica que tu apresenta pra gente, né? Da ansiedade ser uma emoção que é autobiográfica. Né, que tem a ver com a história de vida, com a forma como aquela pessoa fez contato com o mundo, né, e de como ela lida com esses fenômenos, né, como se ela estivesse na iminência de sempre estar em perigo ou de sempre
está em alerta, né? Isso. Hipervigilante. Hipervigilante. Não, e é interessante que justamente nessa fase da formação da personalidade, do caráter, vamos dizer assim, as crianças são muito suscetíveis a isso, Uhum. né? Você aprende a viver de uma forma, Sim. né? Se é uma forma ansiosa, se é um apego, por exemplo, você tem um pai que tem um apego inseguro, uma mãe que tem um apego inseguro, você nunca sabe se vai ter amor ou vai ter bronca, e você vai criando e você vai girando assim, né? Vai vivenciando. Eu, assim, eu sempre gosto de falar um pouco da minha própria vida, porque eu acho que eu sou doutor na minha própria vida. Sim. A ansiedade que eu conheço é a minha ansiedade. Então, assim, eu lutei muito, ainda luto, para tentar entender um pouco mais essa minha ansiedade. E ela foi formada, hoje eu tenho a plena certeza desde os 4, 5, 6 anos, e foi sendo assim, né? Não vou descer a detalhes, mas eu tive consciência disso. O primeiro movimento para eu tentar mudar foi ter essa consciência do como é que funciona a minha ansiedade. Por que que eu sou ansioso, né? Aham. Então hoje claro, ansioso todo mundo é, mas hoje eu consigo conviver de forma harmônica, nem tanto, mas pacífica com ela. Eu me perdoo e entendo mais. Bacana. Só para puxar um Sim, ponto, claro. né, que é isso. Então, assim, a primeira lição para quem está assistindo ou ouvindo a gente, né? Lição assim, né? A nossa lição. Dica. Mas a primeira dica. dica que a gente poderia deixar sobre a ansiedade a ansiedade ela não é para ser curada, mas sim para ser acolhida, entendida, né? E aí tu tá falando da tua história que a partir do Perfeito. momento que tu conseguiu, né, entender Entendi. a tua ansiedade, tu conseguiu de algum modo trabalhar com ela, Sim, né? sim. Agora o que mais? Assim, é possível fazer quando uma pessoa se dá conta de que aquela ansiedade é desadaptativa, de Sim. que ela está com sintomas, né, específicos relacionados a uma ansiedade. Qual é o segundo passo? Depois que você aceita que você, né, está essa ansiedade. ansioso, está se sentindo ansioso, o que mais é possível fazer? Vou puxar um pouco a sardinha para o lado da psicologia. Eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental. Você tem que saber como funcionam as tuas emoções, como é que tu reage perante esse mundo, por que que você reage assim, não só sobre a ansiedade, mas sobre tudo. Então, esse autoconhecimento ele é inevitável se você quiser realmente ter uma relação melhor com a ansiedade. Sim. Então, você tem que se conhecer. Tem que se conhecer, até parece meio piegas, né? Falar, você tem que conhecer a si mesmo, né? Mas é isso, é um processo que é eterno, esse autoconhecimento. Então a terapia ajuda muito, me ajudou muito, na verdade. A gente vê no consultório que a gente consegue ajudar, sim, porque esse movimento de compreensão, né? Sim. Entender aquele movimento, aquela emoção, aquele sentimento da ansiedade. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Então, quem quer melhorar da ansiedade tem sim o autoconhecimento através de terapia, não importa qual a abordagem. Como a gente fala aqui, não importa a abordagem. A abordagem te faz bem, te faz sentir ali naquele momento no consultório que você consiga refletir e falar sobre isso. Sim. Né? Então, isso é um movimento inevitável. Mas a gente pode ver coisas mais diretas, vamos dizer assim, para como enfrentar a ansiedade. Eu li um livro há pouco tempo chamado Aquela Voz na Sua Cabeça. Ele é fantástico, porque literalmente a ansiedade é a voz na nossa cabeça, dizendo que não vai dar certo, dizendo se eu falhar, o que vai acontecer, o que os outros vão dizer. É aquela voz tagarela que não para. E que só diz Que coisa só que diz não é coisa tão ruim. boa, né? A maioria sim. Depois eu vou chegar a esse ponto, né? Que também tem uma ansiedade que é positiva nesse aspecto também, né? Sim. Por exemplo, uma viagem que você está ansioso, mas de feliz. Vai estar tudo certo e você vai pesquisar o destino. Isso é legal. Mas a maioria não é. A maioria te bota para trás. A ansiedade, aí vem outra característica, é uma viagem no tempo. Tá? Ou para o passado, ou para o presente, ou para o futuro. Geralmente mais no futuro. Porque a tua mente ansiosa vai para um futuro imaginário. Geralmente esse futuro imaginário ele é negativo e aquilo desperta em você uma emoção e você traz para o presente uma emoção que não existe ainda de um fato que não existe. Sim. Mas a emoção existe para você ali. Então é uma viagem no tempo. E às vezes para o passado. Aí volta à história do medo do cachorro. Né? Eu tive um cachorro me mordeu, aquilo está introjectado em mim, eu olho um cachorro já me gera ansiedade. Não consegui elaborar consegue. isso, né? Isso. Então fica naquela repetição Perfeito. ali de
aquele temor de que sempre aconteça. E não fica no presente, né? Ou ele fica no futuro, ou ele fica no passado. Tem uma frase que virou, muita gente gosta de falar, que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. Aham. É interessante, ok, mas, na verdade, a ansiedade ou vai para o futuro ou vai para o passado, não é? Claro, ela vive mais no futuro, beleza, vive mais no futuro, mas também tem questões que tu volta no passado, Sim. um rancor, o ranço, né, que a gente fala, o ranço. O ranço é uma emoção que já passou e que traz ansiedade só de pensar naquilo ali. Aham. Hoje eu vou ter que lidar com essa pessoa, ou às vezes nem lidar, é só pensar no fato. Sim. Ela vem. Então a gente tem, a ansiedade tem esse potencial de nos teletransportar no espaço e no tempo. Eu tenho um exemplo muito engraçado disso. Era uma advogada que trabalhava comigo e ela estava em Portugal. Ela estava em Portugal, eu sabia que ela estava em Portugal, obviamente, e a gente teve um problema no escritório, e era um processo que ela tomava conta. Nossa, ela ficou muito ansiosa, ela ficava mandando mensagem, aí resolveu, conversou, e foi. Aí depois da 38ª mensagem dela, eu perguntei para ela, eu não vou falar o nome, claro, mas vem cá, tu tá onde? Ela, você sabe que eu tô em Portugal. Eu falei, você não tá em Portugal. O teu corpo tá em Portugal, mas tu tá aqui. Tu tá vivenciando o problema aqui, né? No Brasil, né? E o problema é que a gente vai resolver, então para com isso. Se desliga, né? Então a pessoa não consegue desligar essa preocupação, né? Então ela tem essa característica, a ansiedade, de nos teletransportar para o futuro. De arrancar a gente de daquele onde está. momento presente, né? Perfeito. E aí, falando, né, de coisas que podem ajudar, né, nessa lida, né, com a ansiedade, tem a meditação, Sim, né, o sim, mindfulness, que são atividades, que são experiências de contatar o momento presente, né, de Perfeito. estar no aqui e agora. Então, assim, se a gente está aqui entendendo que uma das características da ansiedade é tirar a gente desse momento presente, de arrancar, então, para a gente pensar na solução, seria fazer o caminho inverso, né? Antídoto, né? Exato. O antídoto seria se conectar com o presente, porque assim, o único tempo em que o nosso corpo existe é no agora, né? O Pels fala isso, né? Tem uma frase dele no livro Gestalt Terapia Explicada, que ele diz uma coisa assim, que a gente fala muito do agora, mas que a gente não consegue definir o agora, né? E aí ele pensa naquela questão do disco de vitrola, né? Que pro disco tocar, é preciso que haja um momento exato do contato da agulha com o disco, né? Antes disso, antes da agulha encontrar o disco, ainda não há som. O som não foi produzido. Sim. O som só é produzido no momento exato do encontro, onde corpo e mente, né? Aí pensando numa analogia, onde corpo e mente podem estar integralizados. Sim. Então, essa ideia de entender que o agora é aquele momento do encontro, né? Sim. Quando eu não estou em contato comigo mesma, eu não estou em contato com as minhas sensações, eu não estou em contato com os meus próprios pensamentos, eu não estou presentificada, então eu não estou no agora. Né? Então, acho que a ansiedade também tem muito a ver com isso, né? O nosso corpo está em um lugar, como era o caso, né, dessa advogada que tu está trazendo o exemplo, o corpo dela estava num lugar, mas ao mesmo tempo ela não estava nem em Portugal e nem aqui. Então, ela não estava 100% integralizada a nada. Num limbo dela, estava psicológico. Totalmente desintegrada, né? E imagina as pessoas que estavam com ela nessa viagem, né? Querendo comer um pastel de Belém, querendo tomar um vinho do Porto. Exatamente. E a preocupação dela, né? Ela rouba a gente da gente mesmo, a ansiedade. Agora, tu falou um ponto que eu acho, para mim, a melhor ferramenta de combate à ansiedade, e explico por quê, é a meditação ou mindfulness. O mindfulness, na verdade, é uma desmistificação da meditação, coisa bem de americano, né? Sim. Ele pega um conceito, transforma de forma prática, mas é bom que funciona, que é você tentar fazer as coisas focado no que você está fazendo. Por exemplo, você está lavando a louça, você focar naquilo que você está fazendo. Na sensação. Na sensação, né? A água caindo nos teus dedos, você fazendo isso para você estar ali no presente. É muito interessante você ver no Japão o ritual do chá. É basicamente isso, eles ficam contritos ali, concentrados em todo o movimento, é um ritual, né? E a gente tem que ter mais rituais na vida para poder nos presentificar. Agora, a meditação, eu pratico meditação menos do que eu
eu estava querendo praticar mais, mas ainda estou conseguindo praticar pelo menos 3, 4 vezes por semana. Ela tem uma... Hoje, existem muitos estudos fisiológicos, né, de imagens cerebrais, de como funciona a meditação, né? Examinando meditadores, né, de muito tempo, de pouco tempo, você consegue fazer uma modificação no lobo pré-frontal. Isso é muito interessante. Aí, voltando a falar que eu falei da voz na cabeça, então vamos imaginar por que funciona a meditação. A meditação é você fazer um resumo assim, bem raso, mas é isso. Você se concentra ou na respiração, ou numa imagem mental, ou no mantra. São as 3 formas mais fáceis que eu acho de meditação. Então você tenta concentrar naquilo ali e esquecer do que está acontecendo. Os pensamentos vêm como ondas, vão embora. Então o teu exercício é esse. É você não deixar nenhum pensamento ficar. Por exemplo, você está meditando aqui, aí você pensa no boleto para pagar. Se o boleto passar, beleza, você está fazendo legal. Mas se o boleto fala, poxa, mas onde eu vou arrumar dinheiro? Mas isso aí começa a fazer um planejamento dali. Então, a arte da meditação é você deixar passar. Deixar os pensamentos, esvaziar a mente e deixar passar. É muito difícil. Mas Sim. Agora, como toda prática, se você praticar, você vai conseguir. Então, quando você medita, você fortalece esse mecanismo que deixa passar, que não se apega... De fluidez, né? Que não se apega aos pensamentos. Porque a ansiedade é isso, é você estar aqui, de repente vem uma taquicardia, você pensa em alguma coisa e você se apega. E desse pensamento você vai desdobrando. Outros. Aí quando você percebe, você está numa espiral de ansiedade. Sim. Então, esse exercício de meditação, ele é fundamental. Não é nada místico, hoje é comprovado cientificamente, porque as pessoas tinham um pouco, isso é coisa do Oriente, isso aqui não funciona. Funciona para qualquer pessoa. Né? Que se Preconceito. tinha, né? É muito que eu grande. acho que quando eu te escuto falar sobre a meditação, eu não sou uma adepta, né? Gostaria de ser, mas na prática clínica, né, é um recurso. Sim. Que a gente tem, uma carta na manga que a gente tem e que a gente pode possibilitar para esses clientes quando eles estão, né, com as emoções muito desorganizadas. Então, assim, se o nosso objetivo é favorecer que essa pessoa entre em contato com as próprias sensações, a meditação é o caminho primordial. Né? Porque a meditação parece que tem a ver com isso, assim, com promover um estado de consciência, né, que é estar consciente do corpo e de nada mais. Do corpo, né? E das das emoções. Exato. Mas assim, essa ideia dessa emoção que tá nesse corpo. Que tá nesse corpo, que né? reflete no corpo. Porque quando a gente tá nessa lógica mais corrida, nessa lógica do dia a dia, da sociedade, do espetáculo, do consumo, essa sociedade capitalista, a gente está muito preso a uma performance, né? A essa ideia de ter que ser alguma coisa, ter que mostrar alguma coisa, ter que parecer alguma coisa. E a meditação, me parece que ela te tira desse lugar. É você com você. É você com os teus pensamentos, é você com tuas sensações. Veio aquela sensação, respeita, né? Porque só dá para deixar embora se você aceitar. Aceitar, né? E identificar. A primeira coisa, identificar e aceitar. Não, perfeito, Thaís. Isso aí eu vou te dar um exemplo. O que melhorou na minha vida com a meditação é uma coisa bem prática. Trânsito. Né? Eu estou dirigindo, eu era muito reativo. Sim. No trânsito, muito reativo. Às vezes, me trancou aqui, beleza. Com o passar do tempo com a meditação, eu consigo perceber esse impulso de raiva vindo e já consigo revertê-lo antes dele tomar conta de mim, antes de ter o efeito corporal. Então, esse é a atenção que a meditação dá, né? Esse autoconhecimento do teu corpo, de como essa emoção está chegando, mas não vai. E eu passei a fazer isso com tudo, né? Na verdade, é claro, obviamente que às vezes a ligação é direta, né? Mas diminui bastante. Então, a cada vez que eu pratico mais a meditação, eu percebo essa tendência de eu identificar quando está chegando, né? Tu falaste outra coisa agora, deixa eu ver se eu me perdi aqui. Eu não vou acertar. Tu falou, peraí, deixa eu lembrar aqui. Não lembro direito, mas eu queria chegar nesse ponto. Não sei por que me provocou isso. Uma característica muito importante da ansiedade é que ela traz uma limitação, um encurtamento existencial. Sim. O que é isso? Por exemplo, medo de falar em público. Eu vou dar exemplos concretos. Então, você tem uma palestra para dar,
você for convidado para dar uma palestra, mas você tem assim, você só de imaginar que você está ali no palco diante de 10, 15 mil pessoas, você começa a sofrer. Sim. Né? Então, o que que você faz? Você começa a dar desculpas. Ah, hoje eu não posso. Ah, não, amanhã talvez. Bota outra pessoa no meu lugar. Isso na vida, você vai perdendo oportunidades. Você vai se apequenando existencialmente, você dá um passo para trás, a ansiedade dá 2 passos para frente. Quando você perceber, você está encolhido no canto da tua vida, perdendo oportunidade. Então, assim, uma dica que eu dou, cara, vai com medo mesmo. Todo mundo tem medo o tempo todo, mas vai. Eu fiz isso na minha vida, que mudou a minha vida, na verdade. Eu tinha muito medo de falar em público, hoje nem parece, eu sei, mas tinha muito medo. Dado essa infância que eu te falei, que foi muito ansiosa, então eu me via muito pequeno, tudo que eu podia ter que falar em público eu evitava. Então teve uma vez que eu já era procurador e me convidaram para falar com estudantes de terceiro ano sobre profissão, porque eu já tinha feito engenharia, tinha feito outra coisa, então é normal. Tinha experiência, né? Eu ia falar da minha vida, cara, eu arrumei uma desculpa e botei uma outra pessoa para falar no meu lugar. Aquilo ali me incomodou tanto, e que eu fiz a coisa mais sensata. O que eu fiz? No outro mês, eu me inscrevi para ser professor do Selma, da universidade. Mas como assim? Eu estava com medo, eu falei, cara, eu tenho que enfrentar isso. Então eu me obriguei. Enfrentar no pior lugar. Pior lugar. Eu digo assim, pior entre aspas, né? Eu amo a sala de aula, claro, mas é muito se você tem medo de falar em público, se você, né, teme estar ali sendo julgado pelo olhar do outro, a sala de aula, né, de um certo modo... Para mim foi uma escola, mas assim, imagina, eu tinha medo de falar em público. Então o que eu fiz? Eu me preparei bastante e na turma tinha um contador. E a matéria que eu ia dar era direito comercial, na época que chamava assim, e o contador às vezes sabia mais do que advogado, né? Então eu comecei a dar respostas mais assim, fui por princípios e foi me dando bem. 6 meses horríveis, eu acho, que eu não fui um bom professor, esse é uma autocrítica que eu faço, mas durou 6 anos. E eu saí porque eu quis sair, na verdade. Então isso, sabe, virou tipo um exemplo na minha própria vida. Quando eu estou com receio de fazer alguma coisa, eu vou com medo mesmo e faço. Lembra desse exemplo, de que tu conseguiu. Isso. Porque eu acho que é importante também, assim, para quem tem ansiedade, né? De alguma forma ir construindo essas experiências de lugares seguros, né? E eu acho que essa ideia de construir lugares seguros tem muito a ver com buscar em si, né? Ou buscar, né, nas próprias experiências já vivenciadas, né? Esses exemplos de superação. Em que momentos eu consegui passar por isso? O repertório, né, da tua vida. Exato. Você já passou por isso. De alguma forma é muito importante. Todo mundo já teve um momento de superação, tenho certeza. E tem que se apegar a isso. Claro. E tem uma ferramenta muito interessante que eu gosto muito de utilizar, utilizo comigo mesmo, que é você tentar fazer um distanciamento consciente. O que é isso? Você está começando a ter uma ansiedade sobre algum assunto, alguma coisa, alguma decisão que tem que tomar. Dá o passo atrás, tá? Te imagina como um observador daquela cena. Né? Que uma pessoa está decidindo aquilo que você tem que decidir. Qual o conselho que você daria? Ou então só observa. Vê se essa pessoa está certa, se esse fato realmente precisa gerar todo esse incômodo. Esse gasto de energia todo. Então, essa é uma técnica, né? Você sair e tentar ver de maneira panorâmica, sobre outra perspectiva, o que está acontecendo ali. Cara, isso funciona muito. Se não consegue imaginar, escreve. Né? Outra dica que eu dou imagina, então, que um amigo teu que está passando por essa situação, que está trazendo ansiedade para você, o que tu ia aconselhar para ele? Né? Como é que tu ia falar isso para ele? Isso pode parecer até simplista demais, mas funciona. Funciona, porque a gente está tão imbuído da gente mesmo, está tão cheio da gente mesmo, que a gente não consegue ver em outra perspectiva. Então, tanto é que aquela coisa, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Exato. Isso é quase profético, porque você é envolvido emocionalmente contigo mesmo por suas decisões. Você não consegue dar o passo atrás. Sim. Então, esse exercício de dar um passo atrás e olhar de outra perspectiva, isso funciona muito. Perfeito. E
E agora, né, te ouvindo nesse finalzinho da tua fala, eu fiquei pensando sobre como é importante para lidar com a ansiedade essa capacidade a própria capacidade de falar, Uhum. ter com quem contar, Sim. né? Porque quando a gente fala, a gente também consegue de alguma forma organizar, Perfeito. né? Então, às vezes a gente fica muito ansioso e, né, se sente muito ansioso, né, de muito preocupado com algo que pode vir a acontecer, que a gente supõe que vai acontecer o pior cenário possível. A gente não sabe o que fazer com isso, mas a gente também não pede ajuda. A gente também não tem nem condições de Isso é falar pequena. sobre isso, Isso que é é pequena. esse encurtamento existencial, Isso. né? Então, tem muita gente, assim, quando a gente fala de ansiedade, né, se a gente fosse puxar para o DSM, que não é, Uhum. né, o objetivo da nossa conversa, mas se a gente fosse puxar para o Manual Estatístico e Diagnóstico de Doenças Mentais, a gente definiria ali a ansiedade a partir de várias psicopatologias, né? Então tem a fobia social, tem a ansiedade social, Pânico. o transtorno de pânico, né? E de alguma forma como isso conflui. Né? Então, uma pessoa que sofre com episódios constantes de ansiedades é uma pessoa que tem aí uma predisposição a desenvolver um quadro de depressão. Sim, sim. Né? Por conta, justamente, me parece que tem a ver com isso, né? Por conta desse encurtamento existencial. Perfeito. Né? De como eu vou, né, deixando que esses pensamentos ansiosos, né, se coloquem na minha vida, eu vou evitando, e nisso que eu evito o contato, eu não experimento, eu não crio repertório, eu não crio laços que são efetivos, e aí, de algum modo, isso contribui, né? Quem sabe, para um humor deprimido. Não, tu colocou uma coisa muito interessante. A prevalência de ansiedade em pessoas depressivas, para mim, é quase absoluta. É muito difícil você imaginar uma pessoa que está no processo de depressão que também não tem um processo de ansiedade. Sim. Também. Porque imagina, a ansiedade é uma viagem, eu vou imaginar uma viagem para um futuro tenebroso, que gera um encurtamento existencial no presente. Sim. E o que é a depressão? É a total e absoluta falta de sentido. Você não vê uma perspectiva de futuro. Uma despersonalização, né? Exato. Você vê um futuro tenebroso. Você não vê uma perspectiva que possa melhorar a tua vida. E ela te pega. Então, a depressão, ela é construída. Sim. Então, ansiedade, até isso é um lado positivo. Ela é um indicativo que as coisas não estão indo bem. Se você é uma pessoa realmente muito ansiosa, opa, para refletir. Isso pode culminar numa depressão. E que eu estou vendo hoje, uma coisa que me assusta muito, é adolescentes, crianças com depressão. Ansiedade nem se fala, né? Ansiedade agora, a gente gosta de falar, uma outra característica que eu gosto de falar é que a ansiedade é filha da sua época. O que quer dizer isso? Tu já falaste que a gente vive hoje na modernidade líquida, que tudo é muito acelerado, a tecnologia veio de uma forma, a gente não aprendeu a lidar direito com essa tecnologia e que gera ansiedade. Né? Os laços sociais são muito frouxos, muito instáveis. Então a gente pode imaginar que a gente vive uma época mais ansiosa, né? Mas vamos parar para imaginar um pouquinho, voltar a 1500 e pouco, 1400, que tinha muita guerra na Europa. Os fatores de ansiedade eram outros. Sim. Mas a pessoa, ao imaginar que poderia perder seu feudo, ou que poderia ser escravizado, ou coisa parecida, criava um processo de ansiedade que é tão forte ou mais do que o atual. Então a gente tem que entender a nossa época. Quais são os fatores que trazem ansiedade? Em cada cultura também, né? Também, em cada cultura. Que a gente tem esse entendimento, né? E agora as Olimpíadas, elas trazem muito isso à tona, né? De como cada país e atleta de países diferentes lidam com a derrota, né? E quando a gente fala disso, em geral, a gente sempre cita o Japão como exemplo, né? Perfeito. Porque são atletas que são pessoas, em geral, pelo que a gente sabe, estudos mostram, né? São pessoas que se cobram demasiadamente. Sim. Cobram resultado, são muito perfeccionistas, autocríticos, né? Eu vi uma cena
né, de uma atleta, eu não me lembro em qual modalidade, eu não sei se foi na ginástica, uma atleta que perdeu, foi desclassificada, assim, não entrou na classificação para disputar a final, e ela sai, assim, aos prantos, tendo que ser consolada pela treinadora dela, que é uma cena de partir o coração, Sim. mas a gente entende, né, que ali tem algo a mais, assim, de uma frustração, né, são pessoas que se preparam muito, né, para disputar isso, né, e em poucos minutos, né, ver tudo fracassar. Então, de algum modo, eu acho que tem a ver também com, não só com a época, mas com a Com a cultura cultura também. Né? Porque claro. quando a gente está falando, né, de certas culturas que tem esse crivo de de um nível de perfeccionismo exacerbado, o quanto isso também é gerador de sofrimento e de ansiedade. Quanto mais você se cobra perfeição, mais você se torna ansioso. O perfeccionismo, ele é, quem sabe, aí a mãe da ansiedade, né? Sim. Na verdade, quem tem essa característica, ele sofre com ansiedade, é muito difícil. Mas eu imagino a ansiedade, observando, você falando das Olimpíadas, realmente sabe o que eu observo? Você chega num nível de competência atlética ali, todo mundo, que é muito parecido. O que muda é a tua relação com o tempo. Como assim? Por exemplo, se você é um atleta, eu adorei ver a ginástica artística, né? Acho lindo aquilo ali. Mas se você está aqui, você está imaginando que daqui a 1 minuto vai ser a tua apresentação, e você está imaginando que pode falhar, que vai falhar, você acaba falhando. Sim. Você não está concentrado no presente. O que eu acho muito bacana da Rebeca, né? Isso. É que você observa que ela se presentifica ali, ela está serena, então o resultado dela é isso, porque tem atleta com um nível muito parecido. Então, na hora, você percebe como a ansiedade atrapalha a tua vida. A gente está falando ali de atletas que são preparados emocionalmente para isso, de alto rendimento. Então, a diferença é o psicológico. Isso. Cara, isso é fundamental você entender como a ansiedade ela pode te tirar do presente e prejudicar a tua performance na vida de uma maneira geral. Eu não sei se tu viu a entrevista que a Rebeca deu, né? Aproveitando o exemplo dela, o repórter perguntou para ela em que ela ficava pensando ali naqueles momentos, né? Quando faltava só a apresentação dela, praticamente, e da outra, né, ginasta campeã, Simone Biles. E perguntaram, porque as pessoas na internet estavam comentando, eu quero a serenidade dessa mulher, né? E quando foram perguntar para ela, ela riu e falou assim, eu estava pensando nas receitas que eu queria fazer quando eu voltasse para o Brasil, porque na noite anterior eu fiquei olhando ali nas redes sociais aquelas receitas rápidas, né? E enquanto as adversárias, né, se apresentavam, ela estava pensando nisso. Então, veja, a forma de presentificar, ela também é muito pessoal, né? O que é importante, assim, eu usei isso até de exemplo com um atendimento que eu tive, falando de ansiedade, que é isso, né? Se a gente fica pensando no resultado, a chance da gente ficar ansioso é muito grande. Se a gente está pensando em outras coisas, né? Quando chega a hora de fazer, a gente vai lá e faz, mas a gente está um pouco mais esvaziado dessa pressão, né? Dessa autocobrança. Né? Então, assim, que delícia que ela estava pensando em receita. Aí vem do autoconhecimento, vem da autobiografia dela, sabia o que para ela faz bem. Mas olha que ferramenta bacana que tu acabou de falar. A ida para o futuro não tem nenhum problema. Se você vai para o futuro imaginar a receita da avó, isso te acalanta, te traz um sentimento bom. Então, essa viagem para o futuro eu faço muito, né? Falei, poxa, que bacana, uma viagem que eu fiz, eu volto para aquela viagem, ou imagino uma viagem que eu vou fazer, coisas positivas, e trago para o presente uma emoção positiva. Isso. O problema da ansiedade é que você traz uma emoção negativa. Então, olha que legal, ela fez isso como técnica, para não pensar na prova e não pensar. Se você for pensar na prova, você vai pensar que vai errar. Exatamente. Porque não tem isso. Até a Simone Biles depois falou isso também. Ela errou também na prova, né? Então ninguém está livre disso aí. Então são ferramentas. Que ferramentas são? A gente deu algumas dicas aqui, mas você que sabe qual o teu repertório de ferramentas que faz sentido para ti. Perfeito. A minha avó nunca cozinhou para mim, então para mim receita de vó não daria certo. Mas existem outras coisas. Essa intenção, né, de tentar
tirar o pensamento desse momento que te traz ansiedade. Sim. Isso é uma ferramenta maravilhosa. E tirar a gente desses momentos, eu acho que a gente falou de época, né? Que a gente vive uma época diferente e é impossível não falar do efeito da tecnologia na ansiedade. Você vê bem, você está aqui parado, a gente até comentou de uma notícia que teve agora, que tu não estava nem sabendo, de repente, ninguém é impassível a qualquer tipo de notícia. Então, seja ela neutra, mas você pode fazer uma interpretação negativa, porque a tua vida, tu teve alguma coisa parecida. Ela pode ser negativa em si, mas tudo afeta em ti. Sim. Então, o que eu fiz para mim? Porque eu estava numa época muito antenado em notícias, né? Uns 4, 5 anos atrás. Então eu lia jornal, via tudo, eu percebia que aquilo ali estava me influenciando o meu sono, na minha ansiedade. Porque você não fica imune a ter uma emoção sobre aquilo que tu está vendo. Claro. Então, com o celular, nem que você não queira saber, você está no WhatsApp, aí no grupo te manda uma notícia ruim. Às vezes até com fotos que você não dá conta de olhar. No Instagram, você vê coisas também que mesmo coisas que, aparentemente positivas, por exemplo, você vê um casal em lua de mel morro de feliz. Porra, eu não tô feliz. Eu tô vendo aquilo ali traz uma emoção para mim. Porque então, você compara. Compara. Né? Então, a internet, não a internet, mas as mídias sociais principalmente, trouxeram para cá, para agora, a todo tempo, informações, fotos que te geram reações. Isso. Então a gente está hoje hiperreativo. Esse que é o grande problema. A gente reage a tudo e nem percebe. Então, mesmo aquela passada de... Como é que chama? Quando você passa no Instagram de uma... Rolando feed, né? Rolando feed, aquilo ali tem influência para ti. Claro. Tem influência. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a tecnologia. Nossas crianças, hoje a minha grande preocupação é esse. Tem um livro de uma psicóloga americana, que eu não estou lembrando o nome, porque eu comprei esse livro há pouco tempo, ele acabou de ser traduzido para o Brasil, chamado Geração Ansiosa, que faz essa conexão da ansiedade com o tempo de tela, com as mídias sociais principalmente. Claro. Então eu vou dar uma coisa que eu achei assim, até um absurdo, era uma criança de 8, 9 anos que tinha um canal no YouTube que foi hackeado. Sim. Certo? Então, era no Fantástico essa entrevista, ela chorando de forma copiosa, dizendo que é um absurdo, que está muito triste. Ou seja, uma criança de 9 anos, né? Hoje, a tecnologia, ela traz para a criança problemas que deveriam ser da vida adulta. Roubam, né? Um pouco a infância. Exato. A infância perdida. Que deveria ser típico da vida infantil, que é o brincar, é o lúdico, né? Enfim, tinha algo sobre a tua fala que eu queria marcar, que é essa ideia das mídias sociais, né? E como isso influencia na forma como a gente lida com a ansiedade, de como para os adolescentes especificamente isso fica muito mais claro, né? A gente tem um episódio, né, já lançado no Pangeia Cast, que é sobre a adolescência. Maravilhoso. Muito bom esse episódio. E lá a nossa entrevistada, a Adriane, ela fala muito sobre essa ideia de que essa nova geração, os adolescentes, eles não postam mais no feed, né? E uma pesquisa foi feita, eu estava até vendo no Twitter esses dias, um professor, né, de uma rede estadual lá no Rio de Janeiro, ele entrevistou os alunos dele para entender isso, né? E nas entrevistas, ele foi computando as respostas que os alunos deram, os motivos pelos quais eles não postam no feed. E os motivos, eles estão associados com uma questão de ansiedade, porque eles ficam ansiosos de deixar aquela imagem para a posteridade, eles temem que aquela foto que eles coloquem lá seja alvo de crítica, seja alvo de, né, eles sejam rechaçados por conta da imagem que eles compartilham. Eles ficam preocupados de ter comentários ali, né, que não são agradáveis. Então, assim, olha o que as mídias sociais também estão possibilitando de vivência, né, e vivências ansiosas, né? Total. Então,
o que preocupa não é só como esses adolescentes e essas crianças estão ficando ansiosas. O que me preocupa é o fato da gente não estar ensinando recursos para essas crianças lidarem com essa ansiedade. Perfeito. E aí a gente falou da meditação, eu fiquei aqui me questionando, por que que meditação não é uma disciplina que está Deveria. na grade curricular? Deveria. Seria né? excelente. A gente aprende tanta coisa, Uhum. mas as nossas crianças e os nossos adolescentes não aprendem a se regular, a se autorregular, né? Alguns colégios já começaram a fazer esse movimento, e isso é interessante, isso é fundamental, é comprovado. Assim, é um tema que assim, dá para falar durante 4, 5 horas, né? Mas como nosso tempo está terminando, eu queria assim, só fazer um resumo das dicas que a gente falou Sim. aqui, né? Primeiro, aceitar a ansiedade. Isso. Certo? Segundo, tente não se apequenar de forma existencial. Vai com medo mesmo. Tente fazer coisas que não são tão agradáveis, mas vá fazendo no teu ritmo. De tentar, né, não deixar que esse limite seja muito rígido, né? Exatamente. É claro que existem limites, né, que a gente não pode ultrapassar, né? Sim, é claro sim, que existem claro, limites você, na vida de claro. cada um que precisam ser muito bem Claro. delimitados. Perfeito. Mas assim, a gente entender o que é de fato um limite e o que é de fato uma evitação, Sim. o que é ali como a gente diz, assim, um boicote, né? Um auto-boicote. Sabotagem, né? Uma exato. sabotagem, é isso. Autoconhecimento. Entenda a sua biografia, saiba quem você é, da onde você veio, por que você reage assim. Isso a terapia ajuda muito. Isso. Meditação ou mindfulness são ferramentas maravilhosas que eu já falei para cá, para presentifique-se, fique no presente. Atividade física eu acho maravilhoso para tentar ajudar, crucial. Você, naquele momento, a maioria das vezes você está ali só com a tua respiração, contigo mesmo. É uma forma de presentificar, né? É uma né? forma total. Aliás, eu gosto muito de receitar hobbies, porque o hobby é uma atividade que você faz por prazer e quando você observa, você está imerso naquela, você está ali presente. Então, faça um hobby, tenha um hobby. Se não tem, descubra alguma coisa que você gosta, que você faça de maneira agradável, sem se cobrar. Sem se cobrar. A gente pode dar várias dicas. Essa questão da olhar sobre perspectiva, o que está acontecendo contigo, tentar dar um passo atrás. Isso. Um que eu não falei, que eu acho muito importante, como tu falou, às vezes a fala organiza. Então, por isso que a terapia funciona, na verdade. A fala organiza, mas a escrita também organiza. Tenta manter um diário de emoções, saber entender por que eu estou reagindo assim daquela forma, porque depois você vai ler e você vai ver de uma forma, com uma emoção contextualizada, mais fria, mais fria. Isso. Porque você pensar em emoção, quando no calor da emoção, naquela emoção quente, você não consegue. Verdade. Então tenta, escrever sobre depressão. E assim, aí a gente viu que a gente não falou de medicação. Isso é uma outra coisa. Não que eu seja contra, mas eu faço uma analogia muito simples. Você torce o pé, certo? Você vai fazer fisioterapia. O primeiro movimento da fisioterapia é para desinchar. É para gerar funcionalidade para aquele pé, para você conseguir fazer os exercícios. Isso. Então eu acho que a medicação entra bem aí. Quando você está num nível de ansiedade tão grande que você não está funcionando, você tem que tomar alguma medicação para poder justamente tentar utilizar essas ferramentas que a gente está falando agora. Exatamente. Então é importante, eu ia falar durante, mas eu acho que é importante você ter consciência disso. Medicação é bom, mas não é a resposta para tudo e não pode ser continuada. Única, né? Você tem que ter um plano de saída. Sim. Vou começar a tomar tomar ansiolítico para poder terminar um dia quando for melhorando. E não passar como hoje as pessoas vendem, as mídias vendem, tem muito, que você vai tomar parte da vida e vai ser feliz. Não é assim que funciona. Deixa eu ver se lembrar de alguma coisa. Se lembrar de outra dica. Cara, eu achei essas dicas tão boas, tão ricas, né? Que se uma pessoa conseguir seguir isso daí, eu acho que a nossa sociedade já avança tanto. E a última. Pronto, lembrou. Cara, desliga o celular pelo menos 1 hora por dia, sabe? Faz um movimento, dá 7 horas da noite, já manda aquela mensagem automática. Se alguém mandar mensagem para ti dizendo que tu tá disponível até outro dia, Sim. tenta ali de 7 até a hora de você dormir, deixa lá.
tenta, durante o dia, deixar o celular de lado algumas vezes, um pouquinho. Né? Isso vai melhorar muito. Tenta diminuir o consumo de informações. Ficar off. Fica off, total. Off de celular, off de jornal, off de tudo. Pega um livro, vai ler, vai fazer alguma coisa, vai meditar, vai pintar. Plantar, mexer com terra, coisa. né? Eu gosto muito, aí tu perguntou se eu tinha uma dica, eu diria a dica do aterrar. Né, eu gosto muito do aterramento, que é essa ideia de fincar os pés no chão, né, se possível na areia, na praia, se conectar com a natureza, porque eu acho que a natureza ensina muito a gente a presentificação. As ondas do mar. Perfeito. Tem um tratamento da medicina ayurvédica chamado banho de natureza para ansiedade. Sabe, quando você está realmente, não só ansiedade, você está com algum distúrbio, né? Dá um banho de natureza, vá para uma floresta, vá para uma praia. Banho de mar, para mim, banho de mar funciona, cura tudo. Então, essas são as nossas dicas, né? Muito bom esse papo. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, que é um novo formato, mas eu particularmente gostei muito. Foi gostosa demais essa conversa. Deixem nos comentários pra gente, né, o que vocês acharam, inclusive sugiram temas pra gente poder discutir pra gente poder conversar. Que é isso, o Pangeia Cash é um projeto de todos nós, né? Partiu de um desejo do João, um desejo meu, mas assim, é um projeto de todo mundo que assiste, que constrói junto. E assim, a gente tentou também fazer sem roteiro, né? Como a gente faz, quando a gente impõe para os nossos convidados isso, a gente fez a mesma coisa. A gente não conversou a respeito, não botamos temas que tinham que falar e foi fluindo. Desculpa se eu deixei de falar alguma coisa. Claro que eu deixei de falar alguma coisa, sim, porque é impossível, faz parte. O tempo é muito curto, mas eu acho que a dinâmica era isso mesmo. Foi isso que aconteceu e era isso que tinha que ser dito. Exato. Obrigado, Thaís. Até a próxima. Valeu. Obrigada, João. Até a próxima. Obrigado.